vou fazer um compromisso com vocês aqui. Vou entregar o meu melhor para vocês, o meu melhor para vocês. Espero que faça sentido. De novo, pessoal, você quer um evento que nós teríamos o Cristiano, infelizmente ele não pôde estar conosco e tá tudo bem. Só que eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho daquilo que eu mais acredito de carreira e como você pode acelerar a sua própria carreira, acelerar sua própria vida, trazendo, enfim, muita coisa boa, tá bom? Eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês e é o seguinte, me confirmem aí se vocês estão vendo, vocês sabem que vocês têm aqui, deixa eu ver se o tá aparecendo para vocês o reação, reaction, cadê? Reaction, beleza, vocês sabem que vocês podem usar aí perguntas e respostas no final, hein, pessoal? Só ver aqui, beleza? Show de bola. Vou desativar, tá bom? O chat, eu gostaria muito de saber da sua trajetória profissional, beleza? Beleza? Vou desativar, pessoal, tá bom? Perguntas e respostas no final, usa o Q&A. Vamos fazer desse dia aqui um dia legal para todos vocês. Eu trouxe um tópico aqui, que é o liderando a sua própria carreira com propósito. Vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Talvez em algumas sentenças aqui e numa linha. Eu joguei futebol profissionalmente até os meus 19 anos, depois eu parei, fui fazer um trabalho voluntário, social e religioso, venho de uma família normal, uma família que todo mundo estudou em escola pública. A minha base veio também de uma família religiosa, então eu parei o trabalho, eu parei o futebol para fazer um trabalho voluntário, social, religioso, voltei, entrei no mundo de tecnologia, me descobri, comecei a performar, comecei a, cara, fazer um pouquinho de dinheiro, comecei a crescer, fui para os Estados Unidos para aprender inglês, e a gente vai falar sobre isso. De lá para cá eu casei, tô com 2 filhos, tô indo para um terceiro, fui eleito, fundei o Vamos Subir como um projeto social, uma causa de vida. Hoje eu estou na Databricks como um dos heads da operação, fui um dos heads da Zoom no Brasil, no momento de criação da operação, e o ano passado eu fui eleito como um Forbes Under 30, que é um reconhecimento da Forbes, que elege os jovens de até 30 anos com mais potencial. Isso não me muda, tá, pessoal? Né? Não me muda quem eu sou, o que eu vou ser, mas é legal e eu quero usar, talvez, essa chancela para potencializar o Vamos Subir. Antes de começar, certificado no final, para quem ficar naturalmente até o final, tá bom? A gente não consegue atender todas as demandas aqui do pessoal levantando a mãozinha, imagino que é sobre isso. Então, no final a gente vai trocando aqui algumas coisas. Já vou deixar aqui no nosso chat as informações do certificado, tá bom? Como eu tô sozinho com vocês aqui, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas vamos seguir, liderando sua carreira com propósito, tá bom? Quando eu venho aqui, pessoal, eu queria primeiro quebrar em 2 coisas, quem eu sou e quem eu estou. Se eu fizesse essa pergunta para você, né, como é que você responderia? Quem eu sou e quem eu estou? O Flávio está head da Databricks, o Flávio está morando num apartamento, o Flávio está tendo posse de alguns bens materiais, o Flávio está na lista da Forbes desse ano, mas o Flávio não é essas coisas. O Flávio é um pai, o Flávio é um marido, o Flávio é um cara que tem princípios, valores muito bem definidos, o Flávio é uma pessoa que antes de ser um profissional é um filho e é uma pessoa que tenta ser um bom ser humano. E aqui o ponto que eu quero trazer para vocês é que a gente não pode se apegar àquele momento em que a gente está a alguma coisa. As carreiras, as cadeiras, os bens, todos eles são cíclicos, mas o que fica de fato são as pessoas, o que fica de fato é a sua essência, o que fica de fato são os seus valores. É isso que fica, é isso que determina quem você é daqui para frente, tá bom? E quem você vai se tornar, tá bom? Eu vejo que tem uma galera levantando a mão. Pessoal, já começamos. Certificado é só no final. Qualquer dúvida vocês podem mandar no Q&A, tá bom? Só para avisar vocês, tá bom? Show de bola? Certificado todo mundo vai ter. Tô abaixando todas as mãos aqui. E aí uma coisa que eu queria mostrar no final é isso aqui que o Flávio é isso aqui que o Flávio acredita, isso aqui é a base do Flávio, que sou eu, meus 2 filhos, minha esposa, né, e uma nova filhinha que tá vindo, a Júlia, que tá grávida há 6 semanas
nasce. E é isso aqui que talvez vocês tenham que olhar. Nenhuma carreira hoje escalável, sólida, ela é baseada somente em dinheiro, em crescimento profissional, em hierarquia. Você tem que ter uma base sólida, tá bom? Para poder construir uma carreira que vai se tornar uma carreira de impacto, não somente financeira, mas uma carreira de crescimento sustentável. Então, eu queria te desafiar, pessoal, a olhar dessa maneira. A carreira é basicamente um dos componentes que está atrelado na sua vida. Não existe plano de carreira, existe plano de vida e a carreira está embarcada na sua vida. Porque quando eu vou tomar uma decisão de carreira, eu não vou tomar uma decisão baseada no Flávio somente. Eu vou me basear aonde meu filho vai estudar, em que região eu vou morar. Todas essas informações não são de carreira, são de vida, tá bom? Então é super importante aqui trazer essa leitura, tá bom? Eu queria trazer uma das primeiras lições que eu tive lá no meu início de carreira, que é qual que é a sua história? Eu tenho um mentor de carreira que ele sempre falou assim, Flávio, como é que você conta a sua história? Eu quero trazer para vocês, pessoal, como é que vocês estão contando a sua história no dia a dia? Porque as pessoas que mais são promovidas, as pessoas que teoricamente têm mais responsabilidade, as pessoas que teoricamente ganham mais dinheiro, são mais bem-sucedidas nas suas vidas e nas suas carreiras, são pessoas que conseguem construir uma narrativa que engaja, uma narrativa que mostra os seus valores, seus princípios, suas competências, e você precisa ter essa capacidade de contar a sua história. No final do dia, o que eu quero dizer é que a gente tem que ter uma capacidade muito forte de comunicação. Se eu pego, né, a foto anterior, né, a minha esposa casou comigo por algum motivo, talvez porque eu vendi o sonho, né, melhor do que outras pessoas. Por que eu tô na cadeira que eu tô hoje? Porque talvez eu consegui vender o sonho melhor do que outros potenciais candidatos que estavam competindo comigo para essa vaga na Databricks. Então, no final do dia, como é que você conta a sua história, pessoal? Como é que você cria ali os pontos de virada? Como é que você traz a história, o storytelling e demonstra que você é o candidato ideal, tá bom? Então eu quero fazer um desafio aqui. Como é que hoje você contaria a sua narrativa numa entrevista de emprego? E é isso que vai determinar, na maioria das vezes, se você vai ser contratado ou não, tá bom? A minha história com a minha profissão, ela não começou em tecnologia, como eu hoje trabalho, como alguns de vocês já sabem. Eu joguei futebol profissionalmente até os meus 19 anos, joguei em alguns times como São Paulo, tive a oportunidade de representar o Brasil em um campeonato mundial com a seleção, né, daquela época, naquela categoria. Joguei em vários times como Vasco. E o futebol ele me ensinou muita coisa. Só que até os 19 anos eu joguei e eu troquei um sonho por outro, né? Eu venho de uma família religiosa, talvez vocês já tenham visto esses carinhas na rua. Eu servi como um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vulgo Mormons, e eu fiz esse trabalho de 2 anos para servir as pessoas. Independente de proselitismo, independente de religião, pessoal, acho que todo mundo deve buscar ter uma relação com alguém maior, tá bom? Pode ser Deus, pode ser Alá, pode ser qualquer coisa. E por que é importante buscar uma relação maior, né, com alguém maior do que você? Primeiro ponto, isso vai te ajudar a se manter humilde. A primeira coisa que eu aprendi nesse trabalho voluntário, social e religioso é que aquele trabalho ele não era sobre o Flávio, e sim sobre os outros. E a essência, né, do que é querer me tornar uma pessoa melhor, independente da religião, está em servir o próximo. Então, quando você coloca uma pessoa à frente dos seus interesses, você aprende que o serviço ao próximo ele torna as pessoas grandes e maiores, e você entende que você não é o centro das atenções. Então, desenvolver uma relação com alguém maior é super importante, primeiro por esse motivo, para que você tenha o entendimento de que você não é o centro das atenções. A segunda coisa, e eu tenho falado muito sobre isso, e a minha essência religiosa, o meu lado mais espiritual, sempre me ensinou que você tem que trabalhar como se tudo dependesse de você, e na minha crença, tá bom? Esperar como se tudo dependesse de Deus. O que eu quero dizer com isso é que, independente da religião, um dos princípios que se aplicam a todas as pessoas bem-sucedidas
é o trabalho duro, é a consistência, é a diligência, é entregar o seu melhor independente da sua situação. Só que o seu melhor, muitas vezes, ele não vai ser suficiente. E quando o seu melhor, né, todo o seu esforço não é suficiente, a sua única forma de esperança de que aquilo vai dar certo no seu trabalho, na sua relação, na sua faculdade, é entregar nas mãos de alguém que é maior. Então, para mim tem sido importante. Às vezes eu faço tudo que eu posso, mas não vai dar certo, não tá dando certo. Só que eu não tenho mais recurso humano, eu não tenho mais capital intelectual, eu não tenho mais uma saída palpável e visível. A única forma é entregar nas mãos de alguém que é maior que você, que é onisciente, é onipresente, é onipotente, na sua crença e que pode, de alguma forma inexplicável, te trazer, enfim, aquela graça, aquela possibilidade de alcance de coisas maiores que por sua própria força não seria possível. Então, esse trabalho que eu fiz, ele foi um trabalho super importante. E você tem que ter algo na sua vida que vai além daquilo que nós vemos com os nossos olhos, além das recompensas financeiras. E, de novo, quando eu falo de fé para mim, independente da religião, e eu sou sim um cara religioso, eu tô falando de deixar o mundo melhor, de fazer com que as pessoas que interagem com você saiam melhor, tenham um dia melhor e que você possa servir as pessoas. Porque as grandes referências do mercado, as grandes referências do mundo, todas as pessoas que mudaram o mundo de fato, não foram pessoas que eram motivadas somente pelas recompensas financeiras. Elas tinham uma causa por trás, aquilo que muitas vezes a gente não vê com os nossos olhos. Então eu troquei o meu futebol por esse sonho e para mim foi super importante, foi uma lição de propósito, de humildade, de esperança, de entender que o Flávio não é o centro das atenções, o dono do mundo, e que tem muitas pessoas, inclusive, em situações mais desafiadoras que a minha. Quando eu volto desse trabalho, eu começo a relembrar muito sobre as lições que o futebol me trouxe, tá? Então, para quem entrou agora, eu joguei futebol profissionalmente até os meus 19 anos. E eu queria trazer duas histórias para vocês, ou dois princípios que eu aprendi nesse período. A primeira coisa foi a diferença, tá bom? Sobre ter potencial e realidade. Muitas vezes, pessoal, muitas vezes a gente acha que porque a gente nasceu num ambiente legal, numa família boa, ou num momento onde a gente tem muita tecnologia, a gente está crescendo ouvindo das pessoas que a gente tem muito potencial. Só que existe uma diferença muito grande entre ter potencial e ser uma realidade. Eu quero trazer um exemplo. Eu joguei futebol profissionalmente até os meus 19 anos, e 99% das pessoas que eu tinha certeza que se tornariam os melhores jogadores do mundo, que eram os melhores nas categorias de base, todos eles não viraram, né? 99% deles não viraram profissionais ou atingiram aquele seu pleno potencial. Por quê? Porque existe uma lacuna, existe um caminho muito longo a ser percorrido que difere você de potencial para se tornar uma realidade. E o ponto que eu penso em comum daqueles que não viraram e que tinham um super potencial, todos naquela época já tinham uma sensação de já sou uma realidade. Tenho muito potencial, o pessoal vive falando bem de mim, já me tornei um grande profissional. Quando não. O que vai determinar, né, a realidade ou você se tornar algo que de fato você pode se tornar é o que você faz de forma consistente todos os dias. Por isso existe essa grande diferença, eu aprendi sobre potencial e realidade. E se a gente olha, tá bom, pessoal, para um grande jogador, adoro futebol, tá bom? Esse é meu esporte. Se você olha para o Cristiano Ronaldo, não sei se todo mundo conhece, espero que sim, Cristiano Ronaldo é sem dúvida nenhuma um dos maiores atletas da história. E se você me perguntar, Flávio, ele é o melhor jogador do mundo? É o cara mais talentoso que você viu jogar? Sem dúvida nenhuma, não. Mas sem dúvida também ele é o cara que possivelmente é o mais esforçado, é o cara que chega antes, é o cara que sai depois, é o cara que se regra, que se alimenta, que treina dura, que se prepara, que busca a sua melhor versão e busca evoluir todos os dias. E aí eu trago mais uma lição, que é a diferença entre motivação e disciplina. Nenhum bom profissional, nenhum profissional excelente é somente motivado.
E quando eu quebro aqui para vocês motivação e disciplina, a motivação, e aí eu quero ouvir aqui, vou abrir o chat, tá bom? Como é que vocês definem motivação, pessoal? Abrir o chat. Qual que é a grande definição de motivação para vocês? O que vem na cabeça de vocês? Motivação, me digam aí o que vocês pensam. Não tem certo e errado, tá bom? Quero ouvir de vocês, liberei o chat. Motivação. Dom, beleza. Legado. Que mais? Não desistir de algo, um foco na vida, família, ser feliz no que faz, otimismo. Boa, boa. Vamos lá, ó, remuneração, é vontade de... Ó, vamos lá. Em geral, ninguém respondeu o que é motivação. A motivação, de forma bem simples, é o motivo para ação, tá bom? Então, é uma motivação, um motivo para você agir. Só que qual que é o grande problema da motivação? E sim, você pode ter uma motivação que vem do sucesso, que vem de ter uma boa remuneração, a sua motivação pode vir da sua inspiração, pode vir daquilo que você quer alcançar, que é o seu objetivo. Só que o problema da motivação, pessoal, é que a motivação ela é cíclica. Note, motivo para agir. E quando você não tiver motivo para agir? E quando você não tiver um motivo para acordar e fazer o que você sabe que você tem que fazer? A motivação ela vem de estímulos, e muitas vezes estímulos de terceiros ou internos. Só que a motivação ela pode, o motivo para agir, ele pode sumir em algum momento. Não estou mais motivado com essa inspiração. Não estou mais motivado para ir para a escola, para a faculdade. Não estou mais motivado para manter meu casamento, para ir trabalhar, entregar o que eu tenho que entregar. Aqui que entra, e eu quero destacar isso para vocês, pessoal, aqui que entra a diferença dos profissionais que são medianos, medíocres e mais ou menos, que podem ser até bons, né, entregam ali um resultado ou outro, daqueles que vão ser acima da média, diferentes, fora de série. Você não tem que ser motivado. Motivação é legal, mas motivação é um artigo de luxo em um mundo extremamente competitivo como esse que a gente vive. No final do dia, a gente tem que ser disciplinado. E a disciplina nada mais é do que a nossa capacidade de fazer todos os dias aquilo que a gente sabe que temos que fazer, independente de ter motivação ou não. Motivação é fazer nos dias ruins aquilo que você normalmente só faz nos dias bons. Não importa se eu não quero acordar, não importa se eu não quero entregar aquele relatório, não importa se eu quero ou não fazer a última ligação, não importa se eu quero ou não ir para a faculdade. Eu preciso ir porque é o meu compromisso, porque eu sei que isso é importante e fazer isso de forma consistente e disciplinada vai me levar ao meu objetivo final. Quando você tem essa visão, quando você desenvolve esse mindset, você vai alcançar tudo o que você quiser. A motivação é um artigo de luxo em um mundo extremamente competitivo, em um mercado extremamente competitivo. A disciplina come a motivação no café da manhã, sem dúvida nenhuma. Se você me falar, Flávio, eu sou um cara motivado e eu tenho uma outra opção de contratação de um cara que é disciplinado, eu vou no cara disciplinado. Porque o cara disciplinado pode fazer o que ele quiser, porque ele é consistente. E o cara consistente vai em algum momento se tornar um mestre naquilo que ele se propõe a fazer. Faz sentido, pessoal? Quero ouvir vocês aqui no chat nesse momento. Tá fazendo sentido? Vocês concordam? Discordam? Boa, boa, legal. Show, show. Vamos lá, vamos para cima, pessoal. Obrigado pela interação de vocês. Vamos que vamos. Vamos seguir aqui, tá? E aí, lembrando, né? Voltei daquele meu trabalho voluntário, social, religioso. Tive que começar a lembrar de alguns princípios que o futebol ali me ensinou. E uma frase que para mim é super importante é: sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu aprendi, pessoal, até num Provérbios que está na Bíblia, que se você consegue processar ou imaginar ou pensar naquilo, você se torna capaz de alcançar. Então aquilo que você imagina, você se torna capaz. E aí volta naqueles clichês, né? O impossível é impossível até que alguém vá lá e faça. O impossível foi impossível até que alguém foi lá e fez. E na prática é isso, pessoal. A gente tá nessa vida, nesse jogo, nesse momento, para deixar algo grande, para fazer algo grande. E o ponto é, se você não se compromete a fazer algo grande, você não vai fazer algo grande. A pessoa que pensa que ela pode fazer algo grande, ela tá certa. E a pessoa que pensa que ela não é capaz de fazer coisas grandes, ela também tá certa.
Porque é aquilo que você alimenta, é aquilo que você pensa, e é aquilo que você estabelece como uma visão. Então, se for para sonhar, se for para executar, pessoal, que sejam coisas grandes. Quando eu volto desse trabalho voluntário, social e religioso e me movimento por mercado de tecnologia, eu não consegui voltar a jogar futebol, eu falei, caramba, o que futebol pode talvez me ensinar? Quais são as lições que eu aprendi no futebol que podem, por que não, acelerar a minha trajetória? E eu aprendi, na verdade, é uma coisa que é ter referências, isso foi extremamente importante para mim, e eu vou contar por quê. Todo mundo que sonha em ser um esportista de criança, e pode ser futebol, vôlei, skate, você sempre vai ter uma referência de um profissional que teoricamente é o melhor na sua percepção. Eu no futebol, quando eu era moleque, por exemplo, eu sempre me inspirei muito no Ronaldinho Gaúcho, que nem joga mais, no Ronaldo Fenômeno, no Lionel Messi, que inclusive continua jogando. E o ponto é, quando você é criança e tem essas referências, você se inspira nelas e você começa a copiar nessas pessoas. Então, vou dar um exemplo. Eu queria ter uma camisa do Messi, porque eu queria jogar como o Messi. Depois eu queria ter a mesma chuteira do Messi. Depois eu queria tocar a bola como o Messi, como o Ronaldinho Gaúcho, como o Ronaldo Fenômeno. Queria correr igual os caras. Queria fazer os mesmos dribles que eles. E o ponto é, pessoal, quando você começa a copiar ou tentar copiar as suas referências, você começa a incorporar, salvo as devidas proporções óbvias. Eu tinha um jeito de bater na bola que poderia ser semelhante ao do Ronaldinho Gaúcho, ou tentar fazer aquele drible do Ronaldo Fenômeno. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes a gente entra no mercado de trabalho, ou a gente vai para a faculdade, sem estabelecer quais são as minhas referências no mercado. Se você quer ser um financeiro, se você quer ser um executivo, se você quer ser um gestor, se você quer ser um dentista, um cientista, um astronauta, qualquer coisa, você pode fazer o que você quiser, primeiro ponto. Segunda coisa é, quem são os melhores da sua indústria? Quem são as grandes referências do seu mercado para que, você identifique, check, sei quem são, faz uma lista de quem são os melhores profissionais da sua indústria, da sua empresa, daquela profissão que você quer percorrer. Depois você aprofunda como eles pensam, o que eles fazem, como eles se comportam. Eu fiz isso no meu início de mercado, no meu início de profissão, no meu início de carreira. Quem eram os melhores executivos, como eles pensavam, como eles reagiam, como eles falavam, como eles se comportavam. Depois você começa a incorporar, tá? Então, puxa vida, se eu vejo que um grande executivo ele tem uma comunicação super assertiva, por que eu não vou e começo a desenvolver, que eu começo a falar? Sim, eu vou trazer algumas referências. Rodrigo Galvão, que é um grande mentor que eu tenho, é um cara que ele fala muito bem, ele fala com a mão. E, cara, vai lá, começa a exercitar, você vai começar a copiar e incorporar. E à medida que você começa a evoluir, você começa a trazer até as suas individualidades, as suas pessoalidades. E a quarta coisa que eu queria deixar para vocês é, se aproxime. Hoje você está a uma distância de mensagem dos seus próximos mentores, das suas referências. Então, a primeira coisa, identifica quem é essa pessoa, aprofunda, conhece o que ela pensa, como ela reage, como ela se comunica, quais são suas competências. Começa a copiar e incorporar, começa a tentar desenvolver aquelas competências e vai no LinkedIn e manda uma mensagem para essas pessoas. Querido fulano, meu nome é Flávio, tenho hoje 30 anos, sou seu fã, acompanho muito a sua trajetória, te admiro por isso, isso e isso. Adoraria ter 10 minutos do seu tempo para ouvir quais são os seus conselhos de carreira para mim. Fiz minha lição de casa, mandei uma mensagem personalizada, falei porque eu queria me aproximar dele e pedir 10 minutos. Vocês vão ver, pessoal, isso é uma prática minha. Eu mando, sei lá, 10 mensagens dessa por mês, acho que a agenda tá ficando mais apertada, mas eu fazia muito, cara, eu mandava todos os dias no meu início de carreira. Um fenômeno aconteceu, aquelas pessoas que eu tinha como referência, que de onde eu vim, e eu venho de uma família normal, né, mas eu não tinha nenhum tipo de correlação ou conexão direta com essas pessoas, elas começaram a me responder. Então hoje eu tenho como mentores a ex-presidente da Microsoft, a ex-vice-presidente do Google, presidente da Oracle, vários outros executivos
que eram minhas referências e hoje não só são minhas referências, como são meus mentores. Então aqui está um ativo super importante, tá bom, pessoal? Tenha referências. Quem são os melhores profissionais da sua área de atuação? Se você não sabe, você está perdendo tempo e uma oportunidade incrível de acelerar a sua carreira e aprender com essas pessoas, seja através dos seus acertos e dos seus erros, tá bom? E no final do dia, são suas experiências que podem ser potencializadas pelas histórias. E o mentor nada mais é do que uma pessoa que vai te trazer perguntas, vai te trazer questionamentos, desafios para você tomar suas próprias decisões, sempre com base nas experiências deles, tá bom? É isso aqui que eu queria trazer para vocês em termos de referência. Uma próxima coisa que eu queria trazer para vocês, pessoal, tenha clareza dos seus objetivos. Quando eu saí do futebol e eu fui trabalhar de fato no mercado de trabalho, depois do meu, né, de tudo aquilo que eu contei para vocês, eu fui trabalhar numa empresa chamada Santo Digital. Note, na minha cabeça, eu não tinha nenhuma competência muito bem definida para o mercado de trabalho, não tinha nem entrado na faculdade, não tinha, na verdade tinha entrado na faculdade, mas não tinha, assim, nenhum currículo direito. E eu fui para essa entrevista através de uma indicação de um amigo meu que trabalhava com tecnologia na Google, e eu fui para a entrevista. E eu fui ser entrevistado, a empresa tinha 3 funcionários, pessoal, fui o 4º funcionário, tá bom? Então uma empresa pequeniníssima. Primeira coisa que eu fiz na entrevista foi perguntar para a pessoa que estava me entrevistando o que era sucesso para ela. Então assim, o que é sucesso? Imagine que você me contrate, né, Cláudio Santos, um cara que eu tenho um enorme respeito e admiração. Cláudio, se você me contratasse, tá, hoje, e você me desse 3, 6 meses, 1 ano dentro da Santo Digital, o que seria sucesso? O que você espera de mim no dia a dia? E ele, cara, super claro, ele falou, Flávio, hoje nós somos o parceiro número 10 da Google, né, na América Latina, e nós somos o 5º no Brasil. Eu quero me tornar o parceiro número 1 no Brasil, na América Latina e, por que não, no mundo. Falei, então, o que a gente precisa fazer para se tornar o parceiro número 1? Flávio, a gente precisa ter mais clientes, a gente precisa penetrar mais o mercado, eu preciso ter mais receita, eu preciso no final vender mais. E eu estava entrando como um executivo de venda dele. Então, eu falei, se eu vender, se a gente crescer XPTO, é isso que vai ser sucesso para você. É isso? É isso. E a gente precisa ser o parceiro número 1. Legal. Então, todos os dias, pessoal, todos os dias, eu fui para Santo Digital sabendo qual era o meu propósito. Eu não me envolvia em nenhuma atividade que não me aproximasse dos meus resultados. E eu quero deixar esse desafio para você. Como você é metrificado? Como você é mensurado hoje em termos de ser bem sucedido ou não dentro da empresa que você trabalha? Se você não sabe, você tem que perguntar amanhã para o seu chefe. O que é sucesso para você? O que você espera de mim? Resumindo, pessoal, todos os dias, com muito trabalho duro, com muito foco, dizendo não para muita coisa, colocando energia naquilo que me aproximava dos meus resultados e da companhia. Com 3 meses de empresa, nós nos tornamos o parceiro número 1 da Google na América Latina. No Brasil, desculpa, depois nós nos tornamos, depois de 2, 3 trimestres, o parceiro número 1 da Google na América Latina. E depois de 1 ano e meio, quase 2, se eu não me engano, nós nos tornamos, ganhamos um prêmio global da Google como o principal parceiro da Google em uma divisão específica. Lembrando, eu nem falava inglês, eu não falava nada, eu fui para um evento ali que eu não tinha nem contexto, mas ele me levou. E o que eu quero dizer é o seguinte, tenha clareza dos seus objetivos, saiba como você vai ser mensurado e coloque todas as suas energias nas atividades que te aproximam dos seus resultados. E só para vocês terem uma ideia, né, na Santo Digital, eu sempre fui um cara que acreditei muito no comportamento empreendedor. Só que muitas vezes a gente acha que o empreendedor é um cara que, por obrigatoriedade, ele tem que criar um negócio, ele tem que abrir um CNPJ, ele tem que criar uma solução, ele tem que, enfim, assumir riscos. E sim, tudo isso faz parte, né, do que é o job description, o trabalho de um empreendedor. Só que você pode ser um empreendedor mesmo não sendo dono daquela empresa. Você pode ser um intraempreendedor. E na prática, o intraempreendedor tem as mesmas ambições, o mesmo comprometimento que o empreendedor, só que num ambiente mais seguro. Então, na Santo Digital, eu sempre fui um intraempreendedor. Eu sempre fui um cara que vestia camisa, que trabalhou mais do que a média,
que entregou mais resultados do que a média, que fez mais do que a média, que estava junto com o presidente e CEO numa empresa pequena, querendo construir aquele sonho. E um fator super importante é que depois desse prêmio global, sei lá, eu devia ter 1 ano e meio, 2, eu me tornei sócio da empresa. Então, e o ponto é, ninguém vai se tornar sócio, ninguém vai se tornar gerente, ninguém vai assumir aquela cadeira, né, oficialmente, sem antes ocupá-la informalmente. Então, o caminho foi natural para eu me tornar sócio e ter um time, porque eu já tinha aquele comportamento no dia a dia, porque eu já estava construindo aquilo. Então, não ache, pessoal, que por você trabalhar numa empresa que não é tão estruturada, que não é tão legal, que você não pode crescer lá dentro. Tem muitas oportunidades. Eu trabalhei numa empresa pequenininha, que me deu uma visão holística do todo e que me permitiu construir uma carreira que foi alavancada depois para várias outras iniciativas, inclusive o Vamos Subir, tá? Que hoje a gente tem mais de 100 mil jovens, que me permitiu ser reconhecido na Forbes como um jovem destaque, foi construído dentro da Santo Digital. Então, quais são os outros projetos? E como é que você pode ser um empreendedor na prática, pessoal? Olha para os desafios do seu departamento e você pode pensar, como é que eu posso melhorar esse processo? Se o meu objetivo é reduzir custo, como é que eu posso reduzir custo dentro desse processo? Como é que eu posso aumentar a produtividade? Você tem que pensar além da sua responsabilidade padrão e pensar em como aquele seu projeto, iniciativa, impacta o todo. Aqui você tem uma cabeça de dono. Aqui você tem uma cabeça que é semelhante à cabeça do empreendedor. E eu garanto para vocês que vocês vão crescer mais, vocês vão ter mais desafios, vocês vão ganhar mais grana, vocês vão ser mais promovidos, vocês vão ter mais responsabilidades e mais. Vocês vão ter respeito daquelas pessoas que estão no dia a dia, porque essas pessoas vão te ver como uma pessoa diferente, uma pessoa que abraça a causa, que trabalha duro, independente de dar certo ou não, as pessoas vão ter uma excelente percepção sobre você e o seu trabalho, tá bom? Quero ouvir aqui no chat, pessoal, tá fazendo sentido para vocês esse bate-papo? O que vocês estão absorvendo até agora? Compartilhem aí seus insights comigo. Boa, show! Vou deixar aberto, tá? Vou deixar aberto aqui o nosso chat, tá bom? Boa, vamos seguir aqui, tá bom? Legal, aí fui lá, criei o Vamos Subir, eu vou pular essa parte, tá? O Vamos Subir vocês já conhecem bem, blá, blá, blá. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, muitas vezes, e aí eu já vou fazer talvez alguns paralelos, tá? Quando eu fundei o Vamos Subir, muitas pessoas vieram para mim e falaram, pô, mas o que esse moleque, 23 anos, o que ele já fez? E eu já estava crescendo ali na Santo Digital. O que ele quer fazer, entendeu? Ninguém conhece esse moleque. Quais são os resultados que ele já deu? E eu tinha alguns resultados, né? E eu já conhecia algumas pessoas e eu queria simplesmente voltar para a sociedade e ajudar outros jovens que tinham e têm os mesmos desafios que eu. Lembrem-se, eu venho de uma família cristã que sempre prezou por serve o próximo, e eu acho que eu tenho uma responsabilidade, quero estender isso a vocês, pessoal. Se alguém me ajudou em algum momento da minha carreira, eu tenho a obrigação de voltar para a sociedade, voltar para as pessoas que têm mais desafios que eu, e de alguma forma retribuir, fazer com que a vida, a carreira dessas pessoas se torne um pouquinho melhor através daquilo que eu, de alguma forma, construí, que naturalmente foi potencializado. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Lá em 2015, nós fizemos um evento para 50 pessoas. Em 2019, nós começamos os eventos presenciais, né? Mais de 500 jovens, 1.000 jovens participantes, e os nossos eventos estão batendo mais de 4.000 pessoas. E nesse meio tempo, muita gente, pessoal, muita gente, sempre questionou, pô, mas quem é ele, o que ele faz e etc. Eu nunca dei atenção para isso. E eu fui tocando a minha carreira, e eu vou voltar, tá bom? Mais aqui para vocês, né, no que de fato eu quero chegar, mas não importa o que as pessoas pensam de você, pessoal, não importa de verdade qual que é a definição de sucesso que as pessoas tomam para você. E no último ano, né, eu tive a alegria de ser reconhecido pela Forbes como
um Forbes Under 30, que na definição deles, eles destacam os mais brilhantes empreendedores, criadores e game changers de até 30 anos que revolucionam os negócios e transformam o mundo. Ponto que eu quero trazer, pessoal, longe de falar, caramba, tá vendo? O pessoal não acreditou em mim, o pessoal toma aí, não é isso. O que eu quero dizer, o que eu quero dizer no final são duas coisas. Primeiro, use aquelas pessoas que não acreditam em você como um combustível para você não provar para elas, mas para provar para você que você pode, tá? E a segunda coisa é que você não tem que dar atenção para o que as pessoas falam. Você tem que estar focado no seu objetivo final. Eu nunca perdi a minha visão de gerar valor para as pessoas, de deixar algo legal para a sociedade, de deixar o meu legado, de olhar para os meus filhos daqui a um tempo e falar assim: o papai, né, ele construiu alguma coisa relevante e o papai, de alguma forma, deixou o mundo melhor. Então não importa o que as pessoas pensem ou falem de você. Se você tiver visão dos seus projetos, se você tiver visão clara daquilo que você quer fazer, e se você acreditar no seu projeto, ninguém vai ser capaz de te parar. E você tem que colocar energia e foco naquilo que mais importa, que é a entrega dos seus resultados. Você não pode aceitar, pessoal, mas nenhuma crítica de ninguém que nunca fez algo minimamente razoável ou igual você quer fazer. O que hoje mais existe são pessoas que são críticas de plateia. Nunca fizeram nada, nunca entregaram nada, mas estão te criticando pelo seu sonho, pela sua vontade de fazer acontecer e de ser diferente. Então não perde tempo com essas pessoas, não perde tempo gastando energia com aquelas pessoas que não vão te potencializar, te amplificar e te fazer ser uma pessoa melhor, tá bom? É isso que eu quero dizer, compartilhando esse slide aqui, fazendo um parênteses, tá bom? Quando a gente olha pro mundo, né, a gente passou por inúmeras transformações, né? O Covid chegou, todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que, cara, sair do outro lado. E o mundo, ele tá passando por muitas mudanças, né? Mais do que nunca, pessoal, a gente vive numa era onde as soft skills são comparadas às hard skills, onde se fala do futuro híbrido, onde se fala do profissional híbrido e o profissional do futuro. Eu quero trazer para vocês basicamente o conceito, tá bom? De soft skills versus hard skills. Quando a gente fala de soft skills, e sim, as soft skills são as competências mais demandadas, e eu vou explicar por quê. A gente fala de comportamentos, de habilidades e competências humanas, tá bom? E na prática, as soft skills podem se traduzir em comunicação, adaptabilidade, negociação, empatia, tudo que é mais humano, tá bom? E por ser mais humano, é mais difícil de metrificar o quão energético eu sou, o quão criativo eu sou, o quão determinado, o quão diligente, o quão empático eu sou. É difícil falar, o Flávio é muito ou pouco, não tem uma regra, né? Quando a gente fala de hard skills, e as hard skills elas estiveram muito na moda, porque são as competências técnicas que são mais fáceis de quantificar. Por exemplo, eu sei ou não utilizar o Excel, eu sei ou não fazer macros, eu sei ou não usar aquela tecnologia. Isso é mensurável, né, na maioria das vezes, por comprovantes, por certificados, por graduação, por conclusões de curso. Só que o mundo ele está mudando, né? As tecnologias vêm automatizando muitas dessas competências técnicas. Por exemplo, hoje eu tenho inteligência artificial que vai rodar talvez uma conta simples no Excel. Puxa, então se você é um especialista só em Excel, potencialmente você pode perder um pouco de mercado. E aí as competências socioemocionais estão ganhando mais e mais tração, por quê? Porque 68% dos líderes brasileiros, eles estão demitindo mais por falta das habilidades socioemocionais. Então, eu não estou demitindo porque o cara é ruim tecnicamente. Eu estou demitindo o cara porque ele é ruim em habilidades socioemocionais. Porque você contrata caráter, você contrata as atitudes e você desenvolve as competências técnicas. Então, quando eu olho para profissionais, eu vou olhar sempre para o mindset daquela pessoa. Porque se aquela pessoa ela é minimamente aberta,
minimamente ao novo, ao se desenvolver, ao se expor, eu sei que ela vai desenvolver uma competência técnica específica que está surgindo, entende? Então, isso aqui é super importante. E aí eu quero colocar para vocês as top 10 habilidades comportamentais que eu, Flávio, junto com Vamos Subir, através de um estudo, achamos e aconselhamos vocês a desenvolverem, tá bom? Propósito, visão, valores, mindset de crescimento, resiliência, inteligência emocional, adaptabilidade, empatia, liderança, negociação, criatividade, give back. Give back nada mais é do que devolver para a sociedade um pouquinho daquilo que você conquistou e está construindo. Eu não vou entrar no detalhe, pessoal, porque o nosso tempo ele está curto, mas é isso aqui que a gente precisa desenvolver. Se você tem propósito, se você tem visão, se você tem valores, dificilmente, pessoal, você vai ser uma pessoa questionável no dia a dia. Valores é a fundação. Não tem como viver sem valores. Não tem como, talvez, viver por muito tempo sem um propósito. Você tem que ter visão, mindset de crescimento. O que eu estou aprendendo diariamente? O que eu estou aprendendo de novo? Qual foi a última vez que vocês aprenderam algo novo? Tá? E aí várias outras aqui que eu vou deixar para vocês. Só para vocês terem uma ideia, 85% dos trabalhos que existirão em 2030 ainda nem foram inventados. E o ponto não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Com base nisso, pessoal, o grande diferencial do ser humano daqui para frente é se tornar cada vez mais humano. A tecnologia, sim, vem para substituir ou, de alguma forma, tirar espaço de atividades que são matemáticas, processuais e repetitivas. O seu grande diferencial vai ser se tornar cada vez mais humano, mais empático, mais criativo, mais comunicativo, porque isso a máquina não consegue substituir. E aí eu trago uma outra boa notícia. Para cada um emprego que teoricamente é extinto pela tecnologia ou aquela atividade, outros 2,6 novos empregos surgem. Então não é sobre perder a sua capacidade e relevância, né, com aquilo que você faz. É sobre desenvolver outras novas competências que vão te manter relevante. Você não está perdendo, você está tendo outras oportunidades. Você está tendo outras chances de desenvolver outros conhecimentos, outras habilidades. Só que é sua responsabilidade buscar desenvolver isso. Se você parar no tempo, se você não se desenvolver, potencialmente você é um forte candidato que vai perder espaço como carreira como um todo ou atividades daquilo que você faz hoje para as máquinas. Mas isso a gente já viveu no passado, quando a gente olhou talvez para o nosso transporte, né? Ou para a forma como a gente trabalhava, produção em escala, revolução industrial, internet das coisas, várias coisas. Mas a gente precisa de pessoas que vão saber manusear essas tecnologias. Aqui está uma grande oportunidade. Então não adianta ser o mais forte, ser o mais inteligente. Você tem que ser o cara, homem, mulher, você que está aqui, que melhor se adapta às mudanças. A gente pode reclamar, sofrer, sentir dor por essas mudanças, ou a gente pode se antecipar, abraçar o novo, abraçar tudo aquilo que vem de novidade e, por que não, surfar uma onda diferente aqui que aparece para todo mundo. O pessoal está falando sobre responder as perguntas, vou acelerar aqui com vocês. Tem um estudo, pessoal, que fala da Faculdade Nacional de Singapura, que diz que os alunos egressos, ou seja, vocês potencialmente, aqueles que estão saindo da faculdade, eles vão ter 6 diferentes carreiras ao longo da vida. Isso é super importante. Então, você não vai ser mais só vendedor, você não vai ser mais um analista de marketing somente durante a sua vida, porque a carreira dos nossos pais era uma carreira que começava de forma linear e ela terminava muitas vezes na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. A nossa carreira e o nosso mundo, vocês e eu, nós somos diferentes e o mundo está exigindo isso. A gente é mais dinâmico, a gente troca rápido, a gente é motivado por propósito. Só que isso é super importante, porque se você vai ter 6 carreiras ao longo da sua vida, você não pode estar focado somente no desenvolvimento de uma única competência técnica ou comportamental. Se você vai ser, em algum momento, 6 vezes, né, aquilo que seria a sua carreira, você precisa, pessoal, de acordo com, né, o T-shape, né, o professional T-shape, né, o profissional, ele é holístico, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, vou fazer aqui, você tem que ter uma visão do todo, tá bom?
uma visão do todo de forma genérica ou minimamente genérica, que não é mais um genérico genericão, é um genérico que te permite ir até a página 2 e 3, mas você não é um especialista. Só que eu sou um cara que eu manjo de marketing, botei um M aqui, tá bom? Só que eu tenho uma visão de vendas também. Aí eu tenho uma visão de operação. Aí eu tenho uma visão aqui de gestão. Eu tenho uma visão aqui de finanças. Só que, na verdade, eu sou um cara de tecnologia. A minha especialidade é tecnologia. Só que o fato de conhecer genericamente ou minimamente genericamente, né, indo pro especialista ali, o mínimo para ter uma conversa até a página 2, me permite sair de tecnologia no momento que eu perco relevância ou no momento que o mercado me pede uma mudança. Putz, eu conheço de finanças. E aquele meu conhecimento de tecnologia, eu vou aplicar finanças. E aí o que eu faço? Eu me torno, quando eu faço a movimentação para finanças, um novo especialista em finanças. Porque aquele conhecimento mínimo, que não é mais tão raso, ele me capacitou para fazer uma mudança. Porque você não vai fazer uma mudança de carreira do zero. Você precisa conhecer minimamente, porque senão vai ter alguém na sua frente. Entendeu? E aí depois, né, de finanças, cara, eu aprendi aqui em finanças, eu melhorei a minha visão holística de operações, e aí o que eu faço? Mudo para operações. Ou seja, na prática agora, eu tenho 3 especializações. Eu sou especialista em tecnologia, finanças e operação. Só que eu só me tornei especialista nessas 3 áreas porque eu tinha um conhecimento prévio que me permitiu mudar de área, mudar de profissão e então aprofundar e me tornar um especialista. Faz sentido, pessoal? É basicamente isso. Não esteja 100% baseado em um conhecimento só, né, como especial. Lê sobre tudo, discute sobre tudo. Isso vai te trazer a oportunidade de surfar essa onda de ter 6 carreiras ao longo da sua vida. Aqueles que não conseguirem fazer isso vão perder representatividade, vão perder, tá bom? Validade no mercado e vão perder muitas oportunidades, tá bom? Se você é a pessoa mais inteligente na sala de aula, você está na sala errada, pessoal. Busque estar ao lado de pessoas que são melhores que você, que te puxem para cima. É aquela máxima de você ser a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, não tem problema que você é o cara mais limitado naquele momento, tá bom? É até bom, tá bom? Você ser o cara mais desprovido de inteligência. Porque ninguém quer ser o cara mais burro para sempre, pessoal. Ninguém quer. Então você vai se puxar, você vai querer ir para cima, você vai querer se evoluir. Se você é o cara que domina tudo, que você é uma referência para tudo, e você tá numa zona de conforto que, cara, tá fácil, você tá na sala errada, você tá no momento errado e é o momento talvez de procurar se desenvolver e sair. A sua carreira é a sua responsabilidade. Quando a gente fala de 6 carreiras, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de graduação formal, não dá para terceirizar para sua empresa, não dá para terceirizar para o seu chefe, não dá para terceirizar para a sua família, a sua carreira e o seu progresso e o seu conhecimento. A sua carreira é a sua responsabilidade. Você não pode terceirizar para ninguém. Para, né? Vamos parar, e aí eu me incluo nisso também. Vamos parar de reclamar sobre a oportunidade A, sobre o professor B, sobre o chefe C. É nossa responsabilidade. As empresas, pessoal, elas são cíclicas. Eu trabalhei na Salesforce, trabalhei na Santo Digital, que vocês viram, trabalhei na Zoom, tô na Databricks, trabalhei em outras empresas. Todas essas empresas, elas são passageiras. Por mais que você fique 2, 3, 4, 10 anos, você não vai, eu garanto, você não vai se aposentar na empresa que você trabalha hoje. Ou, assim, quero garantir 100%. Você pode, eu não sei em que momento você está de vida. Mas é muito difícil, né? É muito improvável que você se aposente na empresa que você tá. Então você não pode exigir que a empresa te qualifique. Ah, mas eu não estou entregando porque a empresa não me dá recurso. É sua carreira. É sua carreira. O que fica é você. O que fica é o Flávio. Não é o Flávio da Zoom. Hoje eu sou o Flávio da Databricks. Mas qual que é a semelhança entre esses dois mundos? É sempre o Flávio, né? E você tem que colocar a sua carreira em primeiro lugar. Você tem que colocar o seu desenvolvimento em primeiro lugar e jamais delegar isso para algum terceiro, tá bom? Networking, só pra gente finalizar, tá bom? E aí eu vou falar sobre construção de próximos passos. Network é chave para o seu desenvolvimento, network é chave para você construir um ecossistema de apoio, de suporte e de crescimento.
Networking é construção de longo prazo. Networking é menos sobre você e mais sobre o outro. Networking, tá bom? É uma troca genuína e de valor agregado e você precisa ter cadência, tá bom? Nos seus contatos. Então, o que não é networking? É mandar uma mensagem pedindo emprego para o Flávio, sendo que você nunca mandou uma mensagem para o Flávio para falar: Flávio, te acompanho. Flávio, vi essa matéria e eu acho que você ia gostar. Flávio, parabéns. E eu tô dando um exemplo, tá? Networking não é pedir emprego para o seu vizinho, sendo que você nunca deu um bom dia para ele, sendo que você nunca parou para falar: querido vizinho, o que você faz? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu agrego na sua vida e na sua carreira, tá bom? Você precisa primeiro entregar algo para depois em algum momento voltar. E só vai voltar se for genuíno, tá bom? E você precisa colocar as pessoas no centro das relações. É menos sobre você e mais sobre os outros, tá bom? Todos os meus próximos passos de carreira, eles foram construídos. Você nunca vai trabalhar ou, sei lá, ir para uma próxima empresa de forma consistente e sólida, na minha opinião, se você não construir esse próximo passo. Próximo passo, ele até pode acontecer. Alguém te procurar: pô, liguei, Flávio, quer trabalhar comigo? Quero, vou, né? Mas é muito difícil acontecer isso. E eu gosto da ideia de desafiar vocês, no bom sentido, a construírem os seus próximos passos, a construírem aonde vocês vão trabalhar. E os meus próximos passos de carreira, eles sempre foram baseados em quanto eu vou aprender, quanto de autonomia, se eu vou ganhar menos ou mais. Só para vocês terem uma ideia, eu vim para Databricks ganhando a mesma coisa que eu ganhava na Zoom. As pessoas: pô, mas você é maluco. Mas eu tô aprendendo pra caramba. Tô tendo autonomia, tô tendo outros desafios. Nem sempre é grana, apesar de adorar grana, pessoal. E acho que isso aqui é super importante. Mas você tem que pensar qual que é o seu momento. E aí um desafio que eu quero fazer para vocês é: faz uma lista, pessoal. Faz uma lista de quais são as 10 empresas que você sonha em trabalhar. Legal, né? Fez isso. Depois eu quero que você entenda qual que é a cultura da empresa, o que a empresa vende, qual que é o problema que ela se propõe. Eu vou repetir, tá bom? Faz a lista das empresas que vocês querem trabalhar. Depois você vai fazer uma lista daquela empresa, né, em termos de propósito, negócio, qual que é o problema que a empresa está resolvendo? O que ela se propõe a resolver, né? Qual que é o produto da empresa? Qual que é a cultura da empresa? Terceira coisa, você vai fazer uma lista, tá bom? Das potenciais pessoas que você seria um par. O que é um par? Se eu quero trabalhar com marketing, como analista de marketing, quem são as pessoas de marketing que trabalham naquela empresa? Eu vou fazer uma lista e eu vou atrás delas no LinkedIn. Fulaninho de tal, puxa, vi que você trabalha nessa empresa, vi que vocês estão fazendo coisas super legais, também atuo em marketing, trabalho nessa empresa. Queria poder, trocar um pouco com você e aprender sobre as suas experiências de marketing nessa empresa. Cara, troca sincera, honesta, genuína. A partir do momento que você gera valor e que essa pessoa vê valor em você, em algum momento essa pessoa vai falar: pô, estamos com uma vaga aqui no marketing. Ou você pode até pedir, né, no momento certo, depois de gerar valor e agregar. E a mesma coisa para potenciais gerentes que te contratariam. Então, você constrói só para contar para vocês, pessoal, a minha movimentação para Zoom, né? Eu trabalhei na Zoom até 3 meses atrás, fui o terceiro funcionário da Zoom no Brasil. Eu mandei uma mensagem para o recrutador, nem tinha operação no Brasil, encontrei um recrutador, mandei uma mensagem em inglês, importante, né? Dependendo do seu mercado, aprender inglês. Falei: cara, eu sou isso, já trabalhei nessas empresas, esses são os meus resultados. Como é que vocês estão planejando? Como é que vocês veem o Brasil? Eu estou olhando para a Zoom como uma potencial empresa para um movimento futuro de carreira para mim. Me deixa saber como é que vocês estão vendo o Brasil ou, né, com quem eu deveria me conectar, né, para discutir essas conversas. Resumindo, pessoal, meses vão e vêm, conversas, né, vão sendo desenvolvidas. Eu, né, recebo uma oferta da Zoom, né, para ser um dos primeiros funcionários da Zoom. Note, não tinha pandemia envolvida, não tinha operação da Zoom no Brasil, ninguém conhecia a Zoom, mas dentro do meu critério, né, de escolhas de empresas para se trabalhar, a Zoom estava lá, eu já conhecia a Zoom. Então o ponto é: escolha, mapeie quais são as empresas, porque e comece a criar essas relações antes da movimentação. Pode ser que não aconteça, mas no pior cenário, você vai estar construindo relações que podem te abrir portas, né, para outras oportunidades no futuro, tá bom?
Pessoal, não importa, aí eu vou até para responder as perguntas. Não importa se as pessoas te falam que você é mais ou menos inteligente, né? Tem aqui o quociente de inteligência, né? O Einstein tinha 160, se eu não me engano, isso aqui é uma teoria, um estudo que foi feito no Foras de Série, né? Que é um livro, Outliers, aconselho todo mundo ver. Eles fizeram uma divisão, né? De inteligência prática, tá bom? E inteligência geral, né? Eu separei aqui de formas diferentes, mas inteligência geral é basicamente o QI da pessoa. Quanto essa pessoa é inteligente, né? Matemática, a inteligência natural da pessoa, né? E a inteligência prática nada mais é do que a capacidade de resolver problemas, de executar, de ter atitude. Em geral, né? O mundo, por diversas vezes, associou o sucesso das pessoas à sua inteligência geral, ou seja, o seu QI. Só que as pessoas mais bem-sucedidas hoje são as pessoas que têm uma capacidade de execução, que são pessoas que têm atitude. Quando a gente olha, só para vocês terem uma ideia, em uma inteligência de até 120 pontos de QI, essa pessoa ela tem um nível de vantagem competitiva. Só que depois do 120, né, para, sei lá, para um Einstein, você não tem mais diferença. O que vai determinar é a sua capacidade de execução, é a sua capacidade de atitude, de entregar resultados, de fazer as coisas acontecerem. E no final do dia, pessoal, só para terminar, o mundo e as pessoas não vão te reconhecer pelo que vocês sabem, mas pelo que vocês fazem com o que vocês sabem. Então não adianta ser um gênio se você não pega esse conhecimento aplicado para resolver problemas da sua empresa, do mundo, para gerar receita, para entregar valor para as pessoas. Não importa ter inúmeros conhecimentos se eu, cara, não coloco isso em prática. Na verdade, aí a gente só está se tornando, né, um obeso mental, né, tentando fazer uma analogia. Conhecimento que ele não é aplicado, cara, mentalmente você é obeso, em conhecimento você é obeso, mas você não aplica nada no dia a dia. Então, o mundo e o mercado de trabalho não vão te reconhecer pelo que você sabe, mas pelo que você faz com o que você sabe. E eu queria compartilhar com vocês, né, tudo isso aqui como meu insight de carreira para vocês. Espero que tenha feito sentido, pessoal. O que vocês acharam? Fez sentido? Não? Vamos que vamos. E eu vou responder algumas perguntas, tá? Boa, boa. Vou responder algumas perguntas, mas antes vou fazer uma foto aqui com vocês. Quando eu tô sozinho é ruim, hein? Mas o pessoal vai me cobrar aqui. Então eu vou pedir um negócio. Coloca a sua reação, tem o reactions aqui do Zoom. Qual que foi a sua reação desse nosso bate-papo? Foi coração? Foi, cara, achei mais ou menos. Não foi tão legal. Coloca aí que eu vou tirar uma foto nossa, tá? E eu vou postar isso aqui lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. 1, 2, 3 e fazer aqui, ó. Show! Maravilha. Vamos para as perguntas? Vou desativar aqui o chat, tá? Vou, na verdade, fazer o post ali rapidinho. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas, tá? Obrigado, pessoal, pelo carinho. Tô vendo vários corações aqui, tá? Vamos lá. Na verdade, eu vou dar alguns minutinhos para as perguntas. Teve uma galera que já fez, tem 17 perguntas. Vocês podem curtir, tá bom? As mais curtidas, vou dar 2 minutos, eu vou responder, tá bom? Então, usa aqui 30 segundinhos para fazer sua pergunta, enquanto eu vou fazendo o post lá do LinkedIn também, pode ser? Boa. Vê aí se tem alguma que você gosta também. E vamos que vamos. Ó, tô fazendo pô. Ó, fundo esse. Boa. Ó, tô vendo. Boa. Boa. Tá aqui, ó. Vamos lá. Boas perguntas. Ó, Flávio, Thaís, tá?
Flávio, apesar das soft skills atualmente, né, estarem em destaque, as hard skills ainda são muito exigidas, assim como títulos e etc. Como fazer para mostrar que temos as atitudes necessárias para determinado emprego ou vaga? Sem dúvida nenhuma, tá? As hard skills, elas ainda são muito demandadas, tá bom? Até porque você precisa tecnicamente entregar o trabalho que você se propõe, tá? Então, não é para deixar de desenvolver as hard skills, você precisa entender o que é mais relevante desenvolver para o trabalho que você precisa entregar. Só como é que a gente demonstra, tá bom, as nossas atitudes para determinado cargo ou vaga? Eu acho que é um misto, tá bom? Em destacar que você também está muito focado no desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais e quais elas, né? E que você está muito focado também em continuar evoluindo nas suas hard skills. E você só fala de soft skills quando você consegue trazer experiências próprias. Por exemplo, quando eu conto que eu fui para os Estados Unidos, a gente nem falou sobre isso, que eu larguei, cara, quase que tudo aqui, fui trabalhar num fuso horário diferente, acordava, cara, 3 da manhã nos Estados Unidos, porque era 9 da manhã no Brasil, mas era o que eu tinha para conseguir aprender inglês, eu já mostro que, pô, eu sou um cara determinado. Então, eu acho que essa capacidade de contar a história e fazer as analogias com aquilo que você está construindo, vai ser super importante para demonstrar que sim, tenho soft skills e também tenho as hard skills e vou continuar desenvolvendo. Faz sentido? Não sei se fez sentido, pessoal, mas eu enxergo dessa forma, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o post. Queria ouvir depois o feedback de vocês, ó. Me deem um feedback. Quero ler depois, tá? Lá neste post, o que foi legal, o que não foi, o que poderia melhorar. Coloquei aqui. Vamos lá, como ter disciplina tendo depressão? Eu quero abrir um negócio para vocês, tá, pessoal? Eu tenho familiares super próximos que são depressivos, eu tenho o que a gente chama de TOC e o transtorno também de atenção, TDA. O TOC basicamente é um transtorno compulsivo obsessivo, não sei quem conhece aqui ou não. E o TDA, que, cara, putz, atitude, né, é sempre difícil. O que eu quero dizer é que esses dois fatores não são considerados depressão, tá bom? Mas, se não tratados ou dependente da sua fase, do seu momento, podem te levar à depressão. Então, durante vários momentos da minha vida e o meu dia a dia, ele é desafiador, tá bom? Em relação a balancear o que é, né, bem-estar, o que é, putz, ter vontade, disciplina com depressão. O que tem me ajudado? Tá bom? Primeiro, vou até tirar aqui, ó. Eu tenho uma listinha de coisas que eu repito todos os dias, tá bom? Isso tem me ajudado. Então, assim, se alguém quiser saber, depois eu compartilho. Mas são coisas que eu repito todos os dias que me relembram aquilo que eu sou, aquilo que eu preciso fazer e por que eu preciso fazer aquilo. A depressão também é momentânea, é cíclica e você é mais do que isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: visão de longo prazo, tá bom? Trabalho duro, tá bom? Disciplina, porque a disciplina, de novo, pessoal, é fazer nos dias ruins aquilo que você faz só nos bons. E quando você faz isso, quando você se expõe, quando você se joga para aquilo, você vai descobrir o prazer em meio à depressão. Então, em algum momento vai passar. Então, eu uso Vamos Subir, por exemplo, como uma fonte de me sentir útil para o mundo, para a sociedade, e é dessa forma que muitas vezes eu tenho lutado. Eu tenho que estar aqui, né? Hoje poderia não ter evento, né? Mas teve, né? O Cris da Wix cancelou, mas estou aqui com vocês, estou me expondo, estou fazendo. Isso para mim foi a minha dose de antidepressivo para conseguir performar, construir, continuar vivendo da forma que eu quero viver, com aquela visão que eu tenho. Então, é dessa forma, encontra um propósito, se decida a ser disciplinado, encontra uma causa onde talvez você vai ajudar mais do que ser ajudado e no final você está se ajudando, tá? Então, eu responderia dessa forma. Flávio, marketing digital vale a pena hoje? Como a área de trabalho? Cara, vale. Putz, você sabe que tem muita gente ganhando grana, né, com marketing digital. Eu defini e construí uma carreira mais executiva, mas sem dúvida nenhuma. É um mercado extremamente competitivo, extremamente amplo, que se você souber fazer o trabalho, se você souber se posicionar, sem dúvida nenhuma é um mercado extremamente interessante. Quando você fala de trabalho autônomo, quando você fala de home office, ou quando você fala de vou empreender, cara, você tem que ter uma noção de que não é fácil, não é trivial e que muitas vezes
você vai ter que ter uma disciplina muito maior para executar, porque você não vai ter nenhum chefe ali atrás de você. Então, eu responderia dessa forma, tá? Ana Cláudia, na verdade, só relembrando, a Thaís trouxe a pergunta, a primeira, obrigado. A Kailane trouxe a segunda, obrigado. E essa última foi anônima, tá? Obrigado pelas perguntas. Ana Cláudia disse, tenho 54 anos, estou no 4º período de administração de empresas. Quais as minhas chances no mercado? Ana, você tem muita chance. Sabe por quê? Eu acho que você tem um ativo super importante. Quando a gente fala, primeiro, volta na pesquisa, né? Você vai ter 6 carreiras ao longo da vida, então é uma capacidade de se reinventar muito grande. E o fato de você estar na faculdade aos 54 anos, que para muita gente é um período que, pô, não faz mais sentido, eu vejo como um baita valor agregado, como uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, você é diferente, etc. Mas o ponto é o seguinte, 2 pontos, tá? Primeira coisa, a gente fala de um mercado cada vez mais diverso, inclusivo, e não é porque eu quero trazer pessoas negras, pretas ou comunidade LGBTQIA+, ou enfim, diferentes raças, etnias, não é para ser legal, né? Isso é para trazer diversidade para atender os clientes que são diversos, tá bom? Então, eu talvez vou precisar atender uma pessoa ou vou precisar interagir com uma pessoa que esteja talvez na mesma geração que você, por exemplo. Internamente é importante conectar gerações também. Um jovem com uma pessoa mais experiente. A mentoria ela é reversa. Você tem muito a agregar, Ana, para essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho. E a outra coisa, tá bom? É que você tem que demonstrar que toda a sua experiência, né, de 54 anos, não sei o que você fez, com o que você trabalhou, pode ser aplicada, tá bom? E é bom, porque você é uma folha em branco numa nova área de trabalho com uma experiência, tá? Então, eu vejo dessa forma e você tem que destacar os seus prós, não os seus contras, que muitas vezes as pessoas vão olhar que é a idade. Você tem que destacar aquilo que você traz, né, de diferencial. Faz sentido? Te respondi? Espero que sim, tá? Boa. Qual que é aqui, ó? Qual que é o primeiro passo? A Jane, qual que é o primeiro passo para sair do estado motivado para o disciplinado? Consciência, consciência. O que eu preciso fazer? Quais são as minhas atividades? E se comprometer a fazer todos os dias, todo dia a dia, né? Todos os dias, independente da situação, independente do estado emocional que você tem, tá bom? Pessoal, quero muito